Antes de iniciarmos a leitura e estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 31, nós queremos agradecer a todos estes nossos amigos e irmãos que se inscreveram em nosso canal, tá? Companheiros que fizeram com que atingíssemos a marca mais de 100 inscritos e que nós sempre pedimos a todos aqueles que conosco querem compartilhar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, né, que o fizesse. Estamos felizes e contentes por isso acontecer, que todos esses companheiros possam divulgar igualmente esses vídeos entre seus familiares e seus amigos, ok? E vamos dar início, então, ao estudo do capítulo 31, que se denomina Vampiro. Lembrando que nos dois últimos capítulos que estudamos, um denominado sobre a visão de Francisco e o outro sobre herança e eutanásia, mostrando André Luiz a nós um relato sobre situações de espíritos em situações bastante complicadas, quando presos à matéria, quando muito ligados ainda às questões de propriedade, às questões de ódio, de desavenças, né, de apegos demasiadamente escravizantes, né, do próprio corpo e na própria matéria, né? E neste capítulo agora nós vamos ver um relato que nos mostra as complicações mais graves ainda do que estas já relatadas por André, a respeito desse espírito que vai se aproximar da, das câmaras de retificações em nosso lar, pedindo socorro, ok? Então, iniciando o relato, André Luiz nos diz o seguinte neste capítulo. Eram 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava de passes e reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima, fiz instintivo um movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Guarda essa emoção para mais tarde. Nós vimos em estudo recente também a respeito da visão de Francisco, um trecho da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, onde no primeiro capítulo da segunda parte, que trata do passamento da nossa condição de espíritos encarnados para desencarnados, ou seja, o desencarne nosso, que as situações em que a alma passa por sofrimentos ou não, dependendo das suas atitudes aqui na Terra. E lá, naquele capítulo, revela-nos a espiritualidade superior, trazendo-nos esse ensino, que muito do que nós possamos sofrer na hora do nosso sofrimento está preso às nossas questões de apego ao nosso corpo físico, apegos à materialidade. E uma outra questão que ali é muito salientada é a questão da sensualidade, né? As questões muito fortemente ligadas às questões do sexo desenfreado, as questões do sexo desequilibrado, as questões da prática do sexo não da forma criadora a que foi destinada as nossas funções genéticas, ok? Então, para termos a noção do que significa estes problemas da sensualidade, vejo que Narcisa nem permite que André Luiz se aproxime daquelas alas onde estão recolhidos irmãos nossos que estiveram na Terra muito presos a esta questão da sexualidade, ok? Continuando, André Luiz diz, eu não insisti, entretanto fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações.
Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar, no entanto, o conselho da genitora de Lisa, Dona Laura, a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: "Que há, Justino? Qual é a sua mensagem?" O operário, que integrava o corpo de sentinelas da Câmara de Retificação, respondeu aflito: "Venho participar que uma mulher infeliz está pedindo socorro no grande portão, que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado desapercebido aos vigilantes das primeiras linhas." "E por que não atendeu?" interroga a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulos e explicou: "Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros." Vejam que quando nós vamos para o lado do plano dos espíritos, quando temos algumas marcas que são, vamos dizer, de nossas condições terrenas, não muito abonadoras, né? Levamos junto do nosso perispíritos, né, alguns sinais que nos caracterizam a atitude aqui na Terra, que é o que nós vamos ver agora com essa mulher que está pedindo socorro, com essa questão de estar rodeada de pontos negros. Aí Narcisa, assistida, pergunta: "Mas o que me diz?" "Sim, senhora." "Ah, então o caso é muito grave." Curioso, André segue a enfermeira através de campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o alvoredo tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. Deparou-se-nos então miserável figura de mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Neste relato, muito provavelmente, é que esta mulher estava nas zonas inferiores ali no umbral, né? De forma como que o próprio André sabemos que foi recolhido. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na minha fisionomia, ordinariamente calma. "Filhos de Deus", bradou a mendiga ao avistar-nos, "dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada?" Esta é a rogativa desta mulher. Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial: "Não está vendo os pontos negros?" "Não", eu respondi. E ela esclarece: "Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada." E depois de ligeira pausa, continuou: "Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas, como se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesmo. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço." Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno: "Faça o obséquio de esperar alguns minutos." Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou: "Fez muito bem comunicar-me o fato. Vamos até lá." Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, o orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: "Essa mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte." Esse sentenciamento que dá esse vigilante-chefe, né,
sobre um espírito como sendo um vampiro, faz-nos denotar algumas condições de atitudes terrenas que muitas vezes nós impetramos nas nossas existências, que nos levam à condição de espíritos verdadeiramente malignos, né? E nós vamos ver agora, no desenrolar do relato de André Luiz, por que este vigilante recusa-se a dar abrigo a esta mulher que pede socorro. Senti-me escandalizado. Não seria falta aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? E ele responde: permitir esta providência seria atrair as minhas funções de vigilantes. Se há o vigilante, evidentemente, é porque é necessário para a defesa do trabalho que se executa dentro da colônia de nosso lar, em auxílio a todos aqueles espíritos que estão em condições de serem atendidos e por eles auxiliados. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, ele exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. E baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela era pior do que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Vejo que as condições de uma pessoa, não a mãe grávida que praticou o aborto, mas a condição de uma profissional da ginecologia que auxiliava estas mães a praticarem tais atos, né? E nós temos no próprio o livro dos Espíritos, né, questões, na segunda parte do livro dos Espíritos, a questão que trata sobre o aborto, onde ali a espiritualidade superior retrata a questão como sendo de um dos mais graves crimes praticados, de vez que a pessoa impede que um espírito reencarnante tenha a oportunidade e a possibilidade de se desenvolver espiritualmente, de se resgatar débitos possíveis que tenha do passado, né? E de poder evoluir. Na Terra é como se nós, uma criança que tivesse já na idade escolar e pudesse adentrar ao aprendizado da alfabetização, da aritmética, das matérias necessárias ao seu desenvolvimento intelectual e de inteligência, né? Nós o impedíssemos de estudar, mantendo-o assim em plena ignorância. É este o fato que acarreta como sendo um crime muito grave a da prática do aborto, ok? A título de exemplificar esta necessidade de esclarecimento a respeito de não procurarmos praticarmos tal crime,
tal ato impiedoso, há um pequeno relato que circula nas redes sociais de que uma moça, tendo tido um filho recentemente, ela, com alguns meses de ter dado à luz, ela engravida novamente e procura um profissional da medicina, dizendo que ela não poderia arcar com a manutenção e com a educação de duas crianças, praticamente nascendo uma logo após a outra, e ela pede para praticar o aborto, ok? E aí o médico, tentando desestimulá-la deste crime, né? Mas ela se mantém irredutível e quer que seja feita a perda da sua gravidez, né? Aí o médico pensa um pouco e relata a ela o seguinte: vamos fazer o seguinte, a prática do aborto no seu ventre pode lhe trazer riscos à saúde muito graves. Pode colocar, inclusive, em risco a sua própria vida, a sua própria existência. Como você não deseja ter as duas crianças e eu não quero colocar a sua vida em risco, façamos o seguinte: em vez de praticarmos o aborto do feto que se encontra em seu ventre, deixemos-los desenvolver normalmente e nós matamos este filho teu que consta agora com 3 ou 4 meses de existência terrena. A mulher se escandaliza, pois era a prática do assassinato de uma criança já em vida, e isso fez com que ela caísse em si e o médico conseguisse revelar a ela que tal prática do aborto significa a mesma coisa, é matar um ser vivo. Embora no ventre, mas já com uma existência e um espírito ligado a este corpo, com as necessidades inerentes a ele próprio de desenvolvimento na matéria, de espírito encarnado. Vejam, assim, como é tratada no plano dos espíritos a questão do aborto, onde estes crimes impetrados, né, são denominados para as criaturas que o praticam, né, como espíritos vampiros, ok? Relendo esse último trecho, que para darmos continuidade aos relatos de André Luiz, o vigilante-chefe diz: esta desventurada criatura foi profissional de ginecologia e, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto. André continua dizendo, lembrando-se que recordo assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo o meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui, André, de providências legítimas que constituem aspecto das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. No próprio livro dos Espíritos, né, há a questão em que Kardec trata sobre o aborto e que a espiritualidade superior coloca como sendo um crime a prática do aborto. Na questão seguinte, os Espíritos esclarecem que quando há o risco de vida para a mãe, é preferível tirar-se a oportunidade de reencarne do espírito reencarnante do que daquela vida que já está em desenvolvimento. Então, na prática de preservação da vida da mãe, aí a questão abortiva é permissível, tão somente nesta situação.
Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: Mas, irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos nós somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas para que nos servem aqui. Para que nos serve aqui um serviço então de vigilância? Na realidade, o que ele quis dizer é o seguinte: encontram-se espíritos devedores, como todos nós, nas zonas de retificações lá em nosso lar, né? Espíritos endividados, sim, mas que já reconhece a sua necessidade de se recomporem, se reequilibrarem espiritualmente. Espíritos que já se encontram com uma condição de esclarecimento mínima quanto à sua situação de endividados, mas que necessitam do apoio para que possam resgatar os seus débitos, ok? E ele, sorrindo expressivamente, exclamou: Busquemos agora a prova com essa senhora que nos busca o socorro. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: Que deseja, irmã do nosso grupo fraterno? Socorro, 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 respondeu Lacrimosa. Mas, minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo, inquieta, ela exibiu terrível caratonha de ódio e bradou: Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Cai nesse momento a máscara dessa senhora. Não é isso que observa sua fotografia viva dos seus pensamentos e atos, diz o vigilante-chefe. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui, com perfeito equilíbrio no que recomenda o vigilante, né? O benefício do remorso é um indício de reconhecimento de erro para que a gente possa iniciar o reequilíbrio das nossas imperfeições. Irada, a senhora respondeu à interlocutora: Demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Mantém assim a atitude indébita, a atitude indevida das almas que não reconhecem o próprio erro. Assumindo a atitude mais firme, o vigilante-chefe fala com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio e nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer praticando boas obras. E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto da enferma ambulante, retirando-se a passo firme, com quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando para nós, acrescentou:
observar o espírito, o vampiro, exibe a condição criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será tendida a lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Esta é uma situação bastante grave, segundo vimos aqui no relato de André Luiz, do espírito tornar-se um vampiro pelas práticas criminais aqui durante a sua existência, e a falta de socorro prestada ali em nosso lar, segundo o próprio vigilante, será concedida pela justiça divina adiante, né? São situações essas que, segundo estudos já realizados e trazidos até na obra de Allan Kardec, e mesmo nesta obra de consciência espiritual, de despertamento da consciência espiritual que nos traz André Luiz, dá-nos a entender que encarnações há que são compulsórias, fazendo com que espíritos tenham que renascer em condições mais dificultosas para aprendizado, quando na realidade o criminoso não reconhece o crime praticado, ele é levado pela justiça divina em situações semelhantes ao crime praticado, ao reconhecimento de que aquilo não se deve fazer. E assim fica para este vídeo as nossas reflexões para sermos cada vez mais esclarecidos a respeito das atitudes terrenas para a nossa vivência na vida real, a vida do espírito, quando adentrarmos ao plano dos espíritos. Fiquem com Deus e um beijo a todos e, mais uma vez, obrigado a todos aqueles que se inscreveram em nosso canal, que atingimos agora a marca de mais de 100 inscritos. Um abraço a todos.